de leitura situacional, condições de analisar isso e capacidade de diagnóstico, porque quem apresenta a solução tem que, né, partir de um diagnóstico. A política do enfrentamento, né, obviamente ela existe quando você tem uma ocorrência, você tem uma operação, você busca ali um resultado, a polícia troca tiro, né? Eu acho que muito menos do que deveria, mas sim, a polícia troca tiro. A polícia é muito criticada pelos veículos de imprensa, né, por fazer isso, por trocar tiro, e ao longo de várias décadas, né, a polícia ficou numa situação muito complicada perante a população, porque a população começou a entender que polícia é igual problema para eles, né? Então, vai ter uma operação. Porra, eu vou ficar no engarrafamento, eu vou chegar tarde no trabalho, eu vou ter que me humilhar, botar minha cara no asfalto na Avenida Brasil, porque tá tendo tiro. Então, polícia traz, né, várias experiências negativas para a população. Perfeito. Isso foi assim ao longo de muito tempo. Então, se eu for conversar com alguém da esquerda, com o Freixo, que já foi candidato várias vezes, com o PT, PSOL, eles vão criticar a política do enfrentamento, né? Porque tem essa junção de coisas. Só que é o seguinte, senhores, o estado do Rio de Janeiro, na minha leitura, e aí Busnello quiser me corrigir, fica à vontade, ele sequer tem capacidade hoje de ter um enfrentamento. Se isso fosse diferente, nós não teríamos 2.000 favelas. E eu entendo a questão da posse, eu entendo a questão da coleta do lixo, do saneamento, do CPF, entendo tudo isso, né? Quando eu me formei ali, obrigaram a gente a ler uns livrinhos lá, Foucault, alguma coisa assim, né? Que a gente só lia para poder conseguir se formar. Pelo menos eu. Pouca coisa fazia sentido para mim. E não faz sentido para mim... Vigiar e Punir, que você leu? Né? Alguma coisa, né? Somente para poder Sim. me formar, né? Não com muito interesse, porque... e aí, uma das coisas que nós que somos policiais penais, a gente tem uma consciência que a cadeia nada mais é do que uma exclusão social, né? O presídio nada mais é do que você punir o cara, tirar ele do convívio na sociedade e botar ele ali naquela unidade prisional, em tese, para que ele não faça mais, né, a coisa feia, né? Trazendo aí para uma analogia muito mais simples, em todo ambiente familiar, é você falar para o teu filho, ó, vai para o quarto, você está de castigo, fica lá no quarto, sai da sala aqui, deixa teu irmão aí que você está brigando e vai para lá. Só, senhores, que a favela é uma exclusão social, obviamente, a favela é uma exclusão social, e os governantes, historicamente, as pessoas não estão preocupadas se aí falta energia ou não, até porque eles não estão pagando, não estão preocupados se ele tem um título de posse, não estão preocupados se tem saneamento básico ou não. O governante não está e o morador da favela, talvez, não posso afirmar, não quero cometer essa injustiça, mas me parece que talvez seja conveniente não pagar a energia, não pagar o IPTU. Se você me perguntar se eu quero pagar o IPTU, eu vou te responder que não. Também não. Eu acho que o IPTU não faz o menor sentido. Eu não sou obrigado a recomprar minha casa todo ano, né? Então, se eu já comprei, a posse é minha, né? Por que eu vou ter que pagar 4% de IPTU? Ao longo de 25 anos, eu comprei minha casa de novo para o Estado. Então, para mim, não faz o menor sentido, né? Mas... essa é a regra. Existe um Estado e esse Estado ele toma o nosso dinheiro para manter a estrutura política, a estrutura pública. Ok. 2.000 favelas. Como dar título de posse e cobrar IPTU? Como cobrar energia elétrica? Do jeito que o Rio de Janeiro é. Posso? Vou aqui. Lembrando que assim, o Estado não tem uma capacidade... Perfeito. Operativa, né? Perfeito. E eu quero entrar mais nesse tema, Tá, Busnello, especialista aí, acho que vou deixar coronel de isso polícia. Como fazer isso se você não consegue sequer fazer o enfrentamento? Porque o Estado faz enfrentamentos pontuais. Por favor. Glauber, eu fiz o MBA em Política, Defesa e Segurança Pública
do Instituto Ventura com a Associação da Escola Superior de Guerra. Né? Então, as maiores cabeças de segurança pública estavam lá, eu fiz o MBA lá, e tinha uma frase que era dita que me fez refletir bastante, que é: quando você precisa fazer a operação, é porque a política de segurança já falhou. Uhum. E faz todo sentido, Faz. né? Se eu preciso ir lá fazer uma operação, colocar o policial em risco, o inocente em risco, A população em risco, é porque a sua política de segurança já falhou. Concordo. Então a gente está resolvendo, mais uma vez lá, a causa e não está resolvendo o sintoma daquela doença. Então esse é um ponto importante. E até vou deixar o Coronel Bugeno falar, mas sobre a capacidade operativa, por exemplo, eu acho que o alemão foi uma prova de que a gente, fazendo de maneira organizada e grande, a gente consegue fazer um enfrentamento duro nas operações policiais. Mas eu vou deixar o Coronel Bugeno falar porque é mais a área dele, mas é só uma percepção que eu queria colocar aqui. E aí, Glauber, você fala uma coisa que é importante. Hoje eu vou virar para uma pessoa que mora em uma comunidade, a gente costuma dizer no Partido Missão, inclusive, que a favela tem que acabar. Não as pessoas morrerem, não é isso. É que aquilo como sistema, a parte da sociedade precisa terminar. Aquele precisa ser um bairro, por exemplo, totalmente integrado ao resto da cidade. Né? Não pode ser um ambiente à parte. Isso aqui é eu moro em Madureira e tem a Serrinha. Não, peraí. Mas a Serrinha também faz parte de Madureira. Não pode ser um lugar à parte ali. Não pode ser exclusão social. Não pode ser exclusão social. Porque é exclusão social. Exatamente. Sim. E aí com as suas leis, com os seus artistas, com o seu fomento de cultura próprio, e aí muitas vezes muito duvidoso. Enfim. Então esse é um ponto. E agora eu vou virar para essa pessoa e falar assim, olha, o Estado vai entrar. Foi o que foi feito, na verdade. Agora você vai pagar a luz. Quer dizer, peraí, eu não pago luz, pô. Agora como é que eu vou pagar a luz? Então, faltou pensar também com a cabeça daquela pessoa que está ali. E que talvez já tenha sido, por razões históricas e da realidade que ela vive, ela aprendeu a viver daquele jeito. Cara, eu prefiro morar aqui, eu não pago luz, eu não pago água, eu faço baile funk, eu ligo o som na hora que eu quero, porque quando o Estado entra, naturalmente entra a disciplina do Estado. Você não pode ficar com seu som ligado às 3 horas da manhã, porque existe uma lei que proíbe isso. Então é um processo de reeducação muito grande. Agora, o Estado pode ajudar, por exemplo, olha, se você não está pagando luz, mas você tem luz, alguém está pagando. E somos nós que estamos pagando. As outras pessoas estão pagando aquela luz, porque a Light não vai perder dinheiro. Se ela está perdendo R$1.000 numa comunidade tal, ela vai aumentar em R$1.000 a luz dos outros aqui, porque ela não vai perder dinheiro, porque ela é uma empresa, ela não vai perder dinheiro. A gente não pode ser bobo nesse ponto. Mas eu posso fazer uma tarefa social, por exemplo. Olha, então você vai pagar R$10 de luz. Você tem que pagar alguma coisa. Você tem um serviço que você precisa pagar por esse serviço. Então, é um processo, é um caminho muito difícil. Eu tenho dito aqui, vou repetir, é um caminho muito difícil, Glauber. É longo, é tortuoso, vai ser de muita conversa, vai ser difícil convencer as pessoas. E aí o Estado precisa entregar, a pessoa precisa compreender e sentir que é melhor ter o Estado do que ter a facção. Hoje o Estado não consegue fazer isso. Em muitas comunidades as pessoas dizem, não, mas eu prefiro ter a facção. Aí eu acho que, para mim, a falência do Estado é quando você bota lá, CV, proibido roubar. E ninguém rouba dentro da comunidade. Você usou o termo que quando o Estado chega vai ter uma disciplina, né? Não vai poder botar o som alto. Isso talvez no passado. Porque hoje já existe a disciplina. Proibido som alto depois das 8. Não vai ter som alto. E ninguém põe. E por que não põe? Por que as pessoas não põem? Por que as pessoas não põem? Porque as pessoas sabem que a punição vai ser muito dura. Se você roubar na comunidade, o crime não vai seguir o rito legal, ele vai cortar sua mão, ele vai queimar sua mão, ele vai te espancar, ele vai... Só que esse mesmo crime que faz isso, que as pessoas acham bom, é o crime que espanca uma menina porque não quis ter relações sexuais com o líder daquela facção criminosa ali. Então não tem criminoso bom. Criminoso tem que estar fora do convívio da sociedade. Faccionado tem que estar preso, se resistir, tem que morrer. Ponto. Se a população não sente que é melhor o Estado estar, a gente perdeu essa batalha. Porque ela nunca vai aceitar as regras naturais que a presença do Estado coloca. Então, o Estado precisa chegar mostrando, olha, é melhor ter o Estado. É melhor você poder ligar para 192, 193. Eu, Glauber, no Corpo de Bombeiros, eu servi a maior parte esmagadora da minha carreira no quartel de Copacabana, que era o meu sonho de infância. Eu sou adulto que, graças à educação, realizou o sonho de infância. Eu me tornei bombeiro militar do quartel de Copacabana. Eu estou na reserva, tudo, mas fui muito feliz no Corpo de Bombeiros. Infelizmente, algumas vezes atendi conhecidos, mas faz parte. Mas muitas vezes eu entrava na comunidade e eu andava 1,5 km, 2 para dentro para conseguir pegar uma senhorinha lá numa casa e que se a população não ajudasse, a gente não conseguia carregar direito porque era um monte de beco, etc. Eu quero que essa pessoa saiba, não, se você ligar para o Corpo de Bombeiros, ele vem na porta da sua casa. O SAMU vem na porta da sua casa, o táxi deixa você na porta da sua casa. Isso é um trabalho para convencer as pessoas e mostrar que é melhor a presença do Estado. Enquanto tiver lá CV, proibido roubar e todo mundo obedece à ordem de um faccionado, a gente está com essa batalha perdida. Mas eu acredito e eu quero falar sobre esperança aqui. Esperança de que a gente pode, com um trabalho sério, que não é de imediato, é de longo prazo, mas que precisa começar em algum momento. E nós estamos dispostos a fazê-lo, a gente consegue dar esperança para essas pessoas.
Então, era isso que eu como que você vai